Bom dia, meus amores. Olha nós aqui de novo, juntinhos, para mais um dia de leitura. Olha, hoje estamos no capítulo 4 do nosso livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Já sabemos, já conhecemos a história de Jean, já sabemos dos infortúnios dele durante o período de prisão, já sabemos do preconceito que ele sofreu quando saiu da prisão, sabemos da alma bondosa do padre e agora vamos ver o que aconteceu depois que o padre salvou ele daquela enrascada. Pequeno Gervais. Vamos saber quem é o Gervais. O Jean Valjean saiu da cidade como fugitivo, pegando os caminhos e os atalhos que seguiam à sua frente. Perambulou assim a manhã inteira, sem comer nada, mas também sem sentir fome. Eram muitas sensações, todas elas estranhas. Agitavam-lhe o espírito. Uma espécie de ódio lhe revolvia o estômago, embora não soubesse dizer contra quem esse ódio. Ao mesmo tempo, tentava rechaçar um sentimento de ternura estranha, relembrando a penosa vida que teve nos últimos 20 anos. Permaneceu assim, dominado por pensamentos inefáveis durante boa parte do dia. No finzinho da tarde, quando o sol já estava prestes a se pôr, ele estava sentado atrás de uma moita, no meio de uma planície deserta, completamente desprovida de sombra. Estava a cerca de 3 léguas de Digne. Os Alpes eram o seu único horizonte. De repente, ele ouviu um som alegre vindo dos lados da estrada. Virou a cabeça e avistou um menino de uns 10 anos, mais ou menos, que vinha cantando com uma viola de lado e uma caixa de limpa-chaminés nas costas. De vez em quando, o garoto dava uma paradinha para brincar com uma moeda que trazia no bolso. A brincadeira consistia em jogar para o alto a moeda e tentar pegá-la com as costas das mãos. Foi assim que deixou escapulir uma delas, de 40 soldos. É uma medida de dinheiro francês daquela época, como se fosse centavos. A moeda rolou pelo chão e foi parar perto da moita em que estava o Jean Valjean, que na mesma hora colocou o pé em cima da moeda. Senhor, disse o pequeno, saboiando com aquela confiança infantil que deixa transparecer ao mesmo tempo ignorância e inocência. Senhor, a minha moeda. Qual é o seu nome? Perguntou Jean Valjean. O pequeno Gervais, senhor, é assim que me chamam. Suma já daqui. Desapareça. Por favor, senhor, devolva minha moeda, insistiu o pequeno. Jean Valjean olhava o chão sem dizer nada. O garoto o segurou sem dizer nada. O garoto segurou pela gola, sacudindo para ver se ele se mexia, e assim tirava o pé de cima da sua moeda. Minha moeda, senhor, eu quero a minha moeda. A minha moedinha de 40 soldos. Esse dinheiro é meu, senhor. Eu quero o meu dinheiro. Repetia o pequeno, já chorando. O Jean Valjean continuava sentado, olhando para o vazio, alheio a tudo, como se estivesse em um outro mundo. Subitamente, como se estivesse vendo o garoto pela primeira vez, perguntou em um tom assustador. Quem está aí? Gervais, senhor, o pequeno Gervais, por favor, devolva a minha moeda, afaste o seu pé, vá, afaste, por favor. Você ainda está aí, garoto? Disse o Jean Valjean, levantando-se bruscamente, mas sem tirar o pé de cima da moeda. Suma daqui. Suma daqui. Desapareça. O garoto começou a tremer da cabeça aos pés. Em seguida, saiu em disparada, sem ter coragem de olhar para trás. Depois de alguns instantes, viu-se obrigado a parar para recuperar o fôlego.
Saindo de seu devaneio, Jean Valjean ouviu soluços que vinham de longe. Pouco tempo depois, o menino sumira de vez. O sol tinha se posto. A sombra da noite já cercava Jean Valjean. Ele não tinha comido o dia inteiro e talvez estivesse com febre. Permaneceu de pé por um longo tempo, sem mudar de posição desde que o menino partira. A sua respiração não era normal. Só se mexeu quando sentiu o frio se apossar do seu corpo. Enterrou então o boné na cabeça, puxou as duas abas da camisa para abotoá-la, deu um passo e se abaixou para pegar o cajado. Foi nesse instante que ele avistou a moeda de 40 soldos, que o seu pé havia quase enterrado e que brilhava entre as pedras. Sentiu então uma espécie de calafrio. O que é isso? Murmurou. Aquela coisa brilhante e redonda parecia um olho aberto, encarando-o na escuridão. Jean Valjean agachou-se para apanhá-la. Ergueu-se e começou a olhar em volta assustado, igual a um animal que procura abrigo. Depois, pôs-se a caminhar na direção em que o garoto tinha fugido. Alguns metros adiante, parou, olhou e não viu nada. Então gritou com todas as suas forças: Gervais! Ô Gervais! Pequeno Gervais, onde está você? E calou-se e ficou esperando, mas não obteve nenhuma resposta. A planície permanecia deserta e calma. Jean Valjean recomeçou a caminhar, mas logo já estava correndo. De vez em quando parava e gritava, desolado: Gervais, ô pequeno Gervais! Ao encontrar um padre que vinha a cavalo, ele perguntou: Padre, o senhor viu um menino correndo pela estrada? Não, respondeu o padre. Gervais, ô pequeno Gervais! E o padre disse: Não adianta gritar, eu não vi ninguém passar por mim. Jean Valjean tirou com sofreguidão 2 moedas de 5 francos de sua mochila e entregou ao padre. Tome, padre, é para os pobres. O padre não entendeu nada. Imagine, mais pobre do que Jean. Em seguida, Jean Valjean acrescentou com uma voz louca: Reverendo, mande-me prender, reverendo. Eu sou um ladrão, reverendo. Por favor, mande-me prender. Eu não passo de um ladrão. O padre, assustado, meteu as esporas no cavalo e fugiu em disparada. O Jean Valjean retomou a corrida do ponto em que havia parado. Percorreu um longo caminho procurando, chamando, gritando a todo o eco por Gervais. Pouco a pouco, a força dos seus gritos foi arrefecendo. A certa altura, ele tombou sem forças ao lado de uma grande pedra, a cabeça entre as mãos e o rosto entre os joelhos. Eu sou um miserável. Eu sou um miserável, repetia ele baixinho. E começou a chorar. Era a primeira vez em 19 anos que ele chorava. As palavras do bispo pareciam açoitar aquele espírito enrijecido por 2 décadas de prisão. Lembre-se, você prometeu tornar-se um homem de bem. Eu estou comprando a sua alma. Eu estou comprando a sua alma ruim e lhe devolvendo uma alma boa. Jean Valjean sentia-se como se o perdão daquele padre tivesse sido o mais assombroso ataque já sofrido em toda a sua vida. O bispo havia-lhe feito mal à alma, como a claridade intensa faz mal à escuridão. Ter roubado o dinheiro do pequeno Gervais exerceu sobre ele um efeito devastador. Uma voz parecia-lhe soprar as orelhas que ele acabara de atravessar o momento solene de seu destino, que para ele não havia
mais os meios termos. Teria de escolher entre ser o melhor homem da face da terra ou não. Se quisesse ser um homem bom, deveria se tornar um anjo. Se quisesse continuar no lado da escuridão, com as suas maldades, ele iria se transformar em um monstro de uma vez. Jean Valjean chorou por um tempo infinito. As lágrimas acompanharam por longos e profundos soluços. Quanto tempo permaneceu assim? Ninguém sabe. Mas naquela mesma noite, um homem foi visto indigne, por volta das 3 da madrugada, ajoelhado, como se estivesse rezando, diante da porta do Monsenhor Muriel. Tá ficando emocionante. Olha, terminamos o 4º capítulo e mais reflexões a gente pode fazer a respeito. Eu procurei o livro, eu não encontrei para baixar. Encontrei outros livros bons também, mas esse eu não encontrei. Ele tem para vender. O William Gabriel até perguntou, Pro, é para comprar esse livro? Não, não precisa comprar esse livro, não. Você pode acompanhar a leitura aqui comigo. Eu tenho ele e eu tenho um outro, mais resumido. Quando nós retornarmos, a gente vai fazendo aquelas trocas que a gente gosta de fazer. Mas nesse momento, eu gostaria que vocês continuassem acompanhando comigo esse momento literário e refletindo comigo, para que a gente vá abrandando os nossos corações e pensando em como podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Meus amores, é sempre um prazer estar aqui lendo para vocês. Um grande abraço. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau!